Graça e paz, amada igreja. É um privilégio para mim estar com os irmãos nesta noite, uma alegria. Agradeço ao pastor Gustavo, embora ele não esteja aqui, pela oportunidade. Agradeço ao presbítero Marco também por me receber. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, nós leremos do verso 15 ao verso 21. Efésios 5, de 15 a 21. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, nós vamos a Ti em oração mais uma vez, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele em quem nós confiamos, aquele em quem toda a nossa vida está alicerçada, Pai. Toda a nossa fé está depositada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Pedimos agora a iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra, para sermos edificados por meio dela, Senhor. Fala ao nosso coração, encoraja-nos, confronta-nos, edifica-nos, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é Vivendo como Sábios. Se você soubesse que só tem mais alguns dias de vida, como você viveria? Se um médico chegasse a você e dissesse, você só tem mais alguns meses de vida, como você viveria depois de receber uma notícia como essas? Talvez você desejaria passar mais tempo em família, valorizar aquilo que você já deveria estar valorizando, mas que por algum motivo você acabou negligenciando. Ou talvez você procuraria aquele familiar ou amigo para fazer as pazes. Foi isso que um pastor americano chamado Ed Dobson fez quando ele descobriu que ele estava com ELA, que é uma esclerose que ataca o sistema nervoso e leva a óbito. Ele foi atrás de todos os membros da igreja dele, de todos os amigos com quem ele tinha algum tipo de conflito e fez as pazes com cada uma dessas pessoas antes de vir a óbito. Ou talvez você decidiria visitar aqueles lugares bonitos de tirar o fôlego, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Grande Muralha da China, o Taj Mahal na Índia, Machu Picchu no Peru, o Coliseu na Itália ou até as pirâmides do Egito. Ou pode ser que você escolheria passar os seus últimos dias bebendo café. São os coffee lovers. Você provaria pela última vez do flat white, do mocha, do cappuccino, do macchiato, do latte, do kopi luwak e do jaco coffee. Esses dois últimos são aqueles cafés caríssimos produzidos pelas fezes de animais. Outros prefeririam provar da comida que mais gostam, iriam até aquele restaurante de comida japonesa e se esbanjariam no temaki, no sashimi, no cream cheese, no shoyu e no salmão grelhado. Outros se entregariam à literatura, leriam as obras de C.S. Lewis, de Tolkien, de Dostoiévski, leriam Dom Casmurro de Machado de Assis, Os Miseráveis de Victor Hugo, Confissões de Agostinho e os Lusíadas de Camões. A grande pergunta é, como você viveria se estivesse ciente da brevidade da vida? Como você viveria se estivesse ciente da brevidade da vida? Parece que quando a gente tem claro diante de nós a realidade da morte se aproximando, a gente começa a valorizar aquilo que realmente vale a pena. A gente começa a valorizar a nossa vida. E há um ditado popular que diz que a gente só dá valor quando perde. E parece que quando nós estamos perdendo a nossa vida, então a gente começa a dar o verdadeiro valor às coisas. E é por isso que a Bíblia constantemente nos adverte a nós pensarmos na brevidade da nossa vida. Há vários textos que nos exortam a fazer isso, como o Salmo 144, verso 4, que diz: o homem é como um sopro, os seus dias como sombra que passa.
Salmo 90, versos 10 e 12, que são bem conhecidos, dizem que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E o verso 12, que nós conhecemos bem, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Por causa da brevidade da nossa vida, o apóstolo Paulo nos exorta aqui em Efésios 5, a nós prestarmos atenção à nossa maneira de viver. É o que ele diz no verso 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Outras versões vão dizer: prestem atenção à maneira como vocês vivem. Paulo nos exorta aqui, nesse sentido. Ele vai deixar muito claro que o nosso andar, o nosso comportamento, o nosso viver tem que ser coerente com a nossa profissão de fé, com aquilo que nós dizemos com a nossa boca. Antes de expor esse texto, eu quero trazer aqui o contexto dessa carta. Quando Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, ele estava preso em Roma, como está registrado lá em Atos capítulo 28. Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, ele tinha liberdade para receber pessoas, para pregar o evangelho. Então foi neste contexto que ele escreveu essa carta, da prisão. E a igreja de Éfeso era uma igreja saudável, era uma igreja que não apresentava problemas nessa altura. Era uma igreja que tinha recebido o evangelho e eles estavam firmes na palavra de Deus. Diferentemente de outras igrejas que Paulo fundou, como a igreja de Corinto, por exemplo, que era uma igreja extremamente difícil, problemática. Paulo teve que lidar com vários problemas naquela igreja. A igreja de Éfeso não, era uma igreja saudável. E Paulo escreve, então, a essa igreja para falar da obra da redenção, daquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram para salvar o homem. Nós vemos que nos capítulos 1 a 3, Paulo apresenta a doutrina, aquilo que Deus fez por nós. E nos capítulos 4 a 6, ele mostra o que nós devemos fazer em resposta àquilo que ele fez por nós em Cristo Jesus. A vida prática, como que deve ser a nossa vida cristã na prática. Uma outra questão importante é que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente paganizada, mística. Era uma cidade onde havia muita imoralidade, muita idolatria, então era um contexto muito difícil para aquelas pessoas. E é a essas pessoas que Paulo, então, escreve essa carta. Na segunda parte da carta, como eu citei, que vai dos capítulos 4 a 6, que é a parte prática, Paulo usa várias vezes a palavra andar, que significa viver, o comportamento. Se você observar na sua Bíblia, ele usa a palavra andar pela primeira vez no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Depois, ainda no capítulo 4, verso 17, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Capítulo 5, verso 2, andai em amor. Capítulo 5, verso 8, andai como filhos da luz. Então veja como ele está repetindo esse termo andar, para se referir à conduta, ao comportamento que a igreja deveria ter, como pessoas que foram salvas pelo Senhor e Jesus Cristo. E novamente aqui no verso 15 ele vai dizer: vede prudentemente como andais. Quero que você observe na sua Bíblia que há 3 contrastes nesse texto, 3 ideias que se opõem. O primeiro deles está no verso 15, quando ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse é o primeiro contraste. O segundo está no verso 17, quando ele vai dizer: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então veja as ideias se opondo uma à outra. E o terceiro está no verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então vou dividir a minha mensagem em cada um destes 3 contrastes que Paulo apresenta aqui neste texto. O primeiro, então, no verso 15, quando ele vai dizer que nós não devemos andar como nécios, e sim como sábios. É a primeira vez nesta carta que Paulo utiliza esses adjetivos, sábio e nécio. E quando ele usa essas palavras, esses termos, ele está usando no mesmo sentido lá do Antigo Testamento, especialmente o livro de Provérbios. Quem é o sábio lá no livro de Provérbios? Não se refere apenas à pessoa que tem uma capacidade intelectual avantajada, não é apenas aquela pessoa inteligente, mas se refere à pessoa que tem uma sabedoria prática, que consegue aplicar os princípios da palavra de Deus para resolver os problemas do seu dia a dia, da sua vida. É uma sabedoria eminentemente prática. E o maior exemplo que nós temos disso na Bíblia, provavelmente, no Antigo Testamento, é o rei Salomão. Os irmãos se lembram
daquele episódio lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28, quando duas mulheres são trazidas diante de Salomão, e as duas diziam que eram mães, que eram a mãe de um bebê, uma acusando a outra, dizendo que havia sido enganada, e Salomão resolve aquela situação, mostrando a sua sabedoria diante de todo o povo de Israel. E o verso 28, no final do texto, vai dizer que todo o povo de Israel viu a sabedoria de Deus na vida de Salomão e passaram a respeitá-lo. Então é nesse sentido que Paulo usa a palavra sábio aqui, é a pessoa que tem sabedoria prática. E o livro de Provérbios vai dizer, no capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se o sábio é aquele que tem a sabedoria prática, quem é o nécio, quem é o tolo? É aquele que vive a parte de Deus, ignorando a revelação bíblica, a pessoa que vive como se Deus não existisse. Então Paulo está dizendo para nós, vivam como sábios, como pessoas que têm sabedoria prática. E qual é a principal característica que Paulo mostra aqui dos sábios? Ele vai dizer que os sábios, eles vivem remindo o tempo, no verso 16. E o que significa essa expressão remir o tempo? Essa expressão é tirada da linguagem comercial daquela época, que significa literalmente comprar o tempo. É como se você pudesse ir no supermercado e lá numa prateleira estar o tempo para você poder comprar. O que significa isso? O que Paulo quer dizer com essa imagem? Significa que nós devemos fazer o melhor uso do nosso tempo, aproveitar cada uma das oportunidades que Deus nos dá. Lá em Colossenses 4:6 ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, é isso que significa esse termo remir o tempo, aproveitar bem as nossas oportunidades. E eu quero apresentar aqui pelo menos 4 razões para você, pelas quais nós devemos remir o nosso tempo. A primeira delas é porque a eternidade depende do aproveitamento do nosso tempo. Nós sabemos disso. A maneira como nós usamos o nosso tempo aqui neste mundo está diretamente ligada à nossa eternidade, onde nós vamos passar a eternidade, como que vai ser a nossa eternidade. Em segundo lugar, nós devemos remir o tempo porque o tempo é muito curto. É muito curto, e parece que cada vez mais nós estamos conscientes disso. Nós dizemos, como o tempo está passando rápido, parece que o ano voou. O nosso tempo, de fato, é muito curto. Em terceiro lugar, devemos remir o tempo porque a continuidade do tempo é incerta. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos até quando o Senhor vai nos dar vida aqui neste mundo. Por isso, devemos remir o nosso tempo. Em quarto lugar, devemos remir o tempo porque o tempo, quando perdido, jamais pode ser recuperado. Uma vez que ele passa, nós não podemos recuperá-lo. O maior exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que remiu o tempo, que aproveitou bem o seu tempo, aproveitou bem as suas oportunidades, é o Senhor Jesus Cristo. Se você já leu os evangelhos com atenção, você deve ter percebido que Jesus não desperdiçava tempo. Jesus estava o tempo todo focado na obra que ele havia recebido do Pai, em realizar a vontade do Pai. E ele diz lá em João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus remiu o tempo, ele aproveitou bem o seu tempo e nos serve de exemplo nesse sentido. O segundo exemplo é o apóstolo Paulo. Paulo também era alguém que estava o tempo todo ali servindo a Deus, engajado na obra de pregação do Evangelho, na obra missionária, e não desperdiçava tempo. E lá na sua segunda carta a Timóteo, no final da sua vida, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não ficou nada pendente, eu completei a carreira, eu fiz aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. E o terceiro exemplo que eu trago aqui de alguém que remiu o tempo é da história da igreja de um homem chamado William Tyndale. Eu gosto muito da história dele, não sei se você já ouviu falar desse homem, William Tyndale. Ele é considerado o pai da reforma inglesa, viveu no século XVI, foi contemporâneo de Martinho Lutero. E ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês. Pela primeira vez, a Bíblia foi traduzida diretamente dos originais, hebraico e grego, para o inglês. E foi esse homem, William Tyndale, que traduziu a Bíblia. E por que eu trago aqui como um exemplo? Porque ele dedicou toda a sua vida, todos os seus esforços, todo o seu tempo para a tradução da Bíblia. Em uma época em que era proibido fazer isso. Ele era da Inglaterra e havia lá uma lei na Inglaterra que proibia que a Bíblia fosse traduzida
para o inglês, mas ele, mesmo sabendo dos riscos que ele correria ao fazer isso, ele se dispôs a gastar toda a sua vida, a se dedicar para traduzir a palavra de Deus, para que todos pudessem ler, porque como estava em latim, só os clérigos, só as pessoas mais intelectuais que poderiam ler, mas esse homem decidiu enfrentar a oposição e traduzir a palavra de Deus. Então nós temos vários exemplos nas Escrituras, na história da igreja, de pessoas que dedicaram toda a sua vida, todo o seu tempo para servir a Deus. E eu pergunto a você, como você tem usado o seu tempo? Você tem considerado que a eternidade, a sua eternidade depende do aproveitamento do tempo? Você tem considerado que o seu tempo é escasso, é curto, e você não sabe até quando você estará aqui? Como você tem usado o tempo que Deus tem colocado nas suas mãos? A maneira como você usa o tempo revela muito sobre quem você é e aquilo que é importante na sua vida. Nós dedicamos o nosso tempo, os nossos esforços, a nossa energia naquilo que nós consideramos que é importante, naquilo que nós consideramos que vai trazer algum benefício para nós. Então pense nisso, como você tem usado o seu tempo. Nós precisamos aprender a remir o nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo. Eu li no ano passado um livro chamado 12 Maneiras como o seu celular está transformando você. Achei uma leitura bem interessante, gostei bastante de ler esse livro. E logo no primeiro capítulo o autor vai dizer que nós estamos viciados em distração. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui vai concordar com isso, porque é um fato. Nós estamos de fato viciados em distração. E é por isso que nós parece que perdemos a percepção do tempo. A gente diz, o ano está passando tão rápido. O tempo está voando, porque nós estamos muito distraídos, nós desperdiçamos o nosso tempo nas redes sociais. Em vez de gastar tempo, muitas vezes com Deus, em oração, leitura da palavra, orando pela igreja, orando pelas pessoas que precisam, nós estamos ali desperdiçando o tempo precioso que Deus tem dado a cada um de nós. Então isso serve para nós fazermos uma análise, um autoexame da nossa vida. Como temos tratado o precioso tempo que Deus tem dado a nós. Paulo vai dizer, por que nós devemos remir o tempo? Ainda no verso 16, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias eram maus lá na época de Paulo, há 2000 anos atrás, e continuam sendo maus hoje. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual acontecendo. Como ele vai dizer no capítulo 6, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Por isso nós devemos aproveitar o nosso tempo, porque existe uma batalha espiritual, há um inimigo que faz de tudo para que nós desperdicemos o tempo, para que nós não aproveitemos as nossas oportunidades. Por isso, então, que nós devemos fazer o melhor uso de cada oportunidade que nós temos, porque o nosso inimigo guerreia contra nós. E quando Paulo diz aqui que os dias são maus, ele não quer nos deixar com medo. Ele não quer fazer com que você fique isolado na sua casa e diga assim, vou ficar aqui no meu canto, não vou fazer nada porque existe um inimigo à solta. Não, é para você estar ciente de que há uma oposição, há um inimigo que quer te incomodar, que quer te atrapalhar na sua caminhada cristã. Então nós vimos o primeiro contraste, não devemos andar como nécios, mas sim como sábios. O segundo, no verso 17, ele vai dizer, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja que há uma ordem negativa, não se torne insensato, seguido por uma ordem positiva. Procurem compreender qual a vontade do Senhor. E aqui nós temos um dos versículos mais mal compreendidos e mal interpretados de toda a Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas, quando leem aqui essa ordem de Paulo para que procurem compreender a vontade do Senhor, elas pensam em quê? Que elas precisam conhecer a vontade secreta de Deus, a vontade oculta de Deus. Como, por exemplo, com quem eu devo me casar, qual a igreja que eu devo frequentar, qual cidade devo morar. E não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz que a gente deve procurar compreender a vontade de Deus, não é essa vontade secreta, essa vontade específica, porque a Bíblia não traz respostas para essas coisas. Não é isso que ele quer nos ensinar aqui. Procurem compreender a vontade de Deus. E as pessoas que entendem dessa forma, que elas têm que descobrir a vontade oculta, o que elas fazem? Eu vou abrir a Bíblia ao acaso, e o primeiro versículo que cair é a resposta de Deus, é a vontade de Deus para mim. Criam métodos mirabolantes, estratégias para descobrir a vontade secreta, a vontade oculta.
Outras pessoas dizem assim, eu estou sentindo no meu coração, Deus está me mostrando, estou sentindo no meu coração que é para eu comprar aquele carro. Pessoas confiando no seu próprio coração, mas se esquecem de que o coração do homem é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17:9. Outros fazem testes com Deus, do tipo assim, vou jogar a moeda, se cair cara, é para eu ficar nessa igreja, se cair coroa, é para procurar outra igreja. Eu sei que é bizarro isso, mas muitas pessoas fazem esses testes para saber a vontade de Deus, porque elas acham que é assim que elas vão conhecer a vontade de Deus. Outros pensam, se Deus abrir a porta, é porque é da vontade dele que eu vá por aquele caminho. Se Deus está dando essa direção, se ele está abrindo a porta, é porque é, de fato, aquilo que ele quer que eu faça. Mas se esquecem do exemplo de Jonas. Jonas tinha uma ordem clara da parte de Deus para que ele fosse pregar em Nínive. E quando ele desobedeceu a Deus e pegou lá um navio para ir para Tarsis, a porta não se abriu para ele? Abriu. Mas era a vontade de Deus que ele fosse para Tarsis? Não. Então, o que nós aprendemos aqui? Nem sempre, quando Deus abre a porta, é a vontade dele para a sua vida. Nem sempre isso. Então, não confie nessa questão, não confie que é um direcionamento de Deus só porque ele abriu a porta. Quando a gente imagina que a gente deve descobrir a vontade secreta de Deus, essa vontade oculta, o que acontece? A gente fica ansioso, porque afinal de contas eu tenho que descobrir, então eu tenho que criar algum meio de descobrir isso. Mas não é isso que Paulo está nos ensinando. Você quer compreender a vontade de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, mergulhe na palavra de Deus, leia a Bíblia. Quando Paulo diz que você deve compreender a vontade do Senhor, é a vontade revelada na Bíblia. Não é uma vontade secreta, não é algo que está escondido, é o que já está revelado na palavra de Deus. Então, mergulhe na palavra de Deus para que você encontre os princípios para você colocar em prática no seu dia a dia e tomar decisões que agradem a Deus. Então, você não precisa ir e criar métodos para descobrir a vontade de Deus, é ler a Bíblia. Em segundo lugar, busque o conselho de pessoas sábias e experientes. Então, os jovens, por exemplo, que estão pensando se devem ou não iniciar um relacionamento, estão querendo saber a vontade de Deus nesse sentido, busque o conselho do seu pai, da sua mãe, dos seus líderes da igreja. Busque o conselho dessas pessoas, que elas vão te ajudar a saber a vontade de Deus para você nessa área. Terceiro, pondere os prós e os contras de uma decisão. Se você quer saber se é a vontade de Deus, pondere, coloque no papel. Se eu seguir por esse caminho, provavelmente vai acontecer isso, isso e isso. Se eu fizer dessa forma, vai acontecer isso, isso e isso. É questão de discernimento, de você pensar. Deus nos deu entendimento, inteligência justamente para isso, para nós pensarmos em cada uma das coisas que podem acontecer. Em quarto, desconfie do seu coração enganoso. Não confie no seu coração. Muitas vezes você tem motivações que são egocêntricas, que são pecaminosas. Você acha que os desejos que você tem são corretos, são puros, mas não são. Então, desconfie de você mesmo. Não pense que só porque você sentiu algo no seu coração, é a vontade de Deus para você. Muitas vezes, não. Eu diria que, na maioria das vezes, não. Então, desconfie do seu próprio coração. E algo muito importante aqui, meus irmãos, que eu quero dizer é, Deus não está preocupado com o curso que você vai fazer, com a pessoa com quem você vai se casar, com a igreja onde você vai congregar, não está preocupado com a empresa onde você vai trabalhar. Não estou dizendo que Ele não se importa com isso, é claro que Deus se importa. Mas o que eu quero dizer é que Deus está preocupado com algo muito mais importante. Sabe o quê? A sua santidade. Porque se você for uma pessoa santa, todas as áreas da sua vida, todas essas áreas estarão alinhadas com a vontade dEle. Por isso Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 4 que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então é isso que nós devemos procurar, andar sempre em santidade, para que todas as nossas decisões e escolhas estejam de acordo com a vontade de Deus. Então nós já vimos dois contrastes. Não devemos andar como nécios, mas como sábios. Segundo, não devemos ser insensatos, mas procurar compreender a vontade do Senhor, que não é uma vontade secreta, mas a vontade de Deus revelada na Bíblia. E em terceiro, o terceiro contraste no verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Este versículo é muito importante para o restante da carta,
para tudo que Paulo vai dizer depois. Porque essa ordem dele para que nós sejamos cheios do Espírito é o que vai dar base para aquilo que ele vai dizer em relação aos relacionamentos familiares, ao relacionamento conjugal, marido e mulher, ao relacionamento entre pais e filhos, servos e senhores. Porque só um marido cheio do Espírito pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Só uma esposa cheia do Espírito pode ser submissa ao seu marido. Somente filhos cheios do Espírito podem obedecer aos seus pais. Só pais cheios do Espírito podem ensinar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, essa ordem dele para ser cheio do Espírito vai fundamentar tudo que ele vai dizer depois. Por isso é muito importante. Quando ele diz aqui que nós não devemos nos embriagar com vinho, ele não está proibindo o consumo de vinho, que, aliás, era muito comum naquela época, no Antigo e no Novo Testamento. O que ele está proibindo claramente é a embriaguez. Isso a Bíblia condena claramente. Você perder o controle de si e se embriagar, isso é pecado claramente na palavra de Deus. E perceba o contraste claro que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo que, assim como a embriaguez leva à dissolução, à perda de controle, e você já deve ter visto uma pessoa nessas condições, tomada pelo álcool, que não consegue andar em linha reta porque ela está tomada de álcool, ela perde o controle de si. Em contraste, ser cheio do Espírito leva ao domínio próprio e ao autocontrole. Por isso que uma das virtudes lá do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 em diante é o domínio próprio. Porque essa é uma das marcas da pessoa cheia do Espírito, ela tem domínio de si. E esse enchimento do Espírito nos leva a agir de modo agradável a Deus em todas as áreas da nossa vida. O que não é ser cheio do Espírito? Não é rolar no chão, imitar cachorro, gato, papagaio, falar coisas sem sentido, que é o que muitas pessoas acreditam que seja, e fazem esse tipo de coisa. Isso é ser bêbado, isso é você estar sem o controle de si, isso não é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito, então, conforme essa ordem de Paulo? Primeiro, é ser controlado pelo Espírito. Paulo não está fazendo apenas um contraste, ele está fazendo um paralelo também. E o paralelo é, assim como a embriaguez controla o homem, devemos ser controlados pelo Espírito. É isso que significa. E é importante ressaltar que o Espírito não é uma força, como acreditam em algumas religiões, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal que vive dentro de cada um de nós. Segundo, ser cheio do Espírito é diferente de ser selado pelo Espírito. Lá em Efésios, nessa mesma carta, Efésios 1, verso 13, Paulo vai dizer, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo com o Espírito acontece de uma vez por todas no momento da conversão. É um evento único, mas o enchimento do Espírito é algo contínuo, é algo constante. É algo que você e eu devemos buscar diariamente na nossa vida, constantemente. Terceiro, a ordem para ser cheio do Espírito é dirigida a cada um de nós. Não é só para o pastor, não é só para o conselho, não é só para a liderança. Cada um de nós deve buscar ser cheios do Espírito Santo. E em quarto, somente o Espírito que pode nos encher. Aqui eu prefiro a tradução da Nova Almeida que diz, deixem-se encher do Espírito. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que nós tenhamos a nossa responsabilidade de buscar esse enchimento, quem vai efetuar isso em nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos enche, Ele que faz isso. E a última observação aqui que eu faço é que o meio que o Espírito usa para nos encher é a palavra de Deus. Por isso que lá no texto paralelo, em Colossenses 3,16, Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Significa que ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra em nosso coração. Então não adianta você querer ser cheio do Espírito se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda a Bíblia, porque o meio que Ele usa para te encher é a Bíblia, é a leitura da palavra de Deus, é o estudo, é a meditação na palavra. Então uma coisa está ligada à outra. Como saber se você é cheio do Espírito? Paulo responde isso nos versos 19 a 21. Ele vai apresentar aqui algumas marcas, algumas evidências para nós sabermos se somos cheios do Espírito. Veja o verso 19, ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A primeira evidência para você saber se você é cheio do Espírito é comunhão. Porque veja que ele destaca isso, ele
ele ressalta, falando entre vós. Então, ele está falando no aspecto horizontal. Aqui o contexto é da adoração pública, como nós estamos reunidos aqui agora. Então, quando nós nos reunimos e temos essa comunhão e cantamos hinos ao Senhor, como ele vai dizer, salmos, hinos e cânticos espirituais, é uma demonstração de uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito, ela se reúne para adorar ao Senhor, para ter comunhão entre si, para cantar ao Senhor. E particularmente essa é uma das coisas que eu mais gosto, que mais me encantam no culto, quando a igreja canta, quando a igreja exalta o Senhor Jesus Cristo. É uma das evidências de uma igreja cheia do Espírito, como ele vai dizer aqui. E perceba que ele diz, falando entre vós, dando a entender aqui que são salmos, hinos e cânticos espirituais direcionados não a Deus, nesse caso, mas uns aos outros. O que isso significa? Que muitas vezes quando nós estamos cantando aqui, nós estamos encorajando uns aos outros. Para eu tentar ser mais claro aqui, eu não sei se você já passou pela experiência de vir para o culto algum dia desanimado ou triste por alguma razão, alguma coisa que aconteceu, e ao chegar aqui ao culto para louvar a Deus junto com a igreja, você se sentiu revigorado, você se sentiu encorajado. É justamente isso que Paulo está dizendo, que uma igreja cheia do Espírito faz. Ela fala entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, de modo que há comunhão, há fortalecimento da fé. Então, essa é a primeira evidência de que nós somos cheios do Espírito, a comunhão. Segunda evidência é a adoração, porque ele diz, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, veja, se primeiro ele tinha falando entre vós, no aspecto horizontal, agora ele coloca o aspecto vertical, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, essa é a segunda evidência de que nós somos cheios do Espírito, a adoração. Uma igreja que adora, não apenas aqui no culto público, mas em todas as atividades da nossa vida. Nossa vida inteira deve ser uma vida de adoração, uma vida devotada ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A terceira evidência que ele apresenta é a gratidão. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão e não murmuração é uma evidência de ser cheio do Espírito Santo. Murmuração é sinal de falta de fé, como nós vemos em vários relatos da Bíblia. E eu pergunto, você é uma pessoa grata ao Senhor? Você dá graças constantemente por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? É uma das evidências de que você é cheio do Espírito. Quando ele diz que nós devemos dar graças por tudo, não quer dizer que nós vamos dar graças pela maldade, pelo pecado que há no mundo. Mas significa que, mesmo em meio aos pecados e às maldades que existem nesse mundo, a gente pode ver a boa mão de Deus agindo, e nós podemos dar graças a Ele, apesar do mal. Então, nós vimos 3 evidências, comunhão, adoração e gratidão. E a última evidência, no verso 21, submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, submissão mútua é uma das evidências de ser cheio do Espírito Santo. Lá em Filipenses 2:3, Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, essa submissão mútua aqui é sinônimo de humildade. Há pessoas que se consideram cheias do Espírito, mas elas não aceitam receber ordens de um irmão, não aceitam se submeter a ninguém. O pastor pede para fazer uma coisa e ela não aceita. Ela já resmunga, ela rejeita aquilo. Pessoas que querem mandar nos outros, mas não aceitam quando alguém pede para fazer alguma coisa. Pessoa que se diz cheia do Espírito, mas é arrogante, orgulhosa, prepotente. Isso não é uma pessoa cheia do Espírito. Porque uma das evidências, como Paulo diz aqui, é a submissão mútua. É você se sujeitar ao irmão, é você considerar o irmão superior a você. É você procurar fazer não a sua própria vontade a todo custo, mas considerar a vontade do irmão em primeiro lugar. Veja que ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por nós reconhecermos que Cristo é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o chefe e cabeça da igreja. Em reverência a Ele, em adoração a Ele, nós nos submetemos uns aos outros. Porque nós sabemos que isso é agradável a Ele, por isso que nós fazemos isso.
para a glória do nosso Senhor. E eu pergunto, essas evidências estão presentes na sua vida? Você é alguém que tem um bom relacionamento com os irmãos, que tem a comunhão, que desfruta de comunhão com os santos? Você é alguém que adora a Deus, não apenas aqui, neste momento reservado para o culto, mas na sua vida, no seu trabalho? Você é alguém que agradece constantemente por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você é alguém que se submete à liderança e a todos os irmãos, quando eles pedem para você fazer algo que está de acordo com a palavra de Deus? Essas evidências estão presentes na sua vida, pense sobre isso. Enchei-vos do Espírito, diz Paulo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero partir para a conclusão, meus irmãos, fazendo algumas aplicações finais. A primeira, busque ser cheio do Espírito diariamente. Coloque isso como um dos pedidos prioritários nas suas orações. Peça ao Senhor: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, me enche, para que eu consiga obedecer ao Senhor, sendo o marido que eu devo ser, a mãe que eu devo ser, o filho que eu devo ser, o empregado que eu devo ser. Ou você acha que você é capaz de viver a vida cristã sem esse enchimento do Espírito Santo? Certamente que não. Então, ore a Deus, peça constantemente. Como eu falei, o enchimento do Espírito é algo diário. É algo que nós precisamos buscar constantemente. Ore por isso. Ore para que o Senhor encha toda a igreja com o Espírito Santo. Ore pelo pastor, pelos presbíteros, que Deus encha cada um deles com o Espírito Santo. Ore pelos diáconos, por cada líder que o Senhor tem levantado na igreja. E, em segundo lugar, ore pedindo ao Senhor que te ajude a viver como sábio, fazendo um bom uso do tempo. Peça para que Ele te ajude a aproveitar as oportunidades, não desperdiçar as oportunidades e o tempo que Ele tem dado a você, mas usar com sabedoria, remire o tempo, usar as suas energias, o seu tempo aqui neste mundo para fazer o reino dEle avançar, para a glória e honra do nome dEle. Que Deus nos ajude, irmãos, a de fato andarmos como sábios, neste mundo que desperdiça o tempo, que vive para si mesmo, que um mundo que tem se afastado cada vez mais do nosso Deus. Que Ele nos ajude. Amém.